Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Então, antes de iniciarmos o nosso devocional de hoje, assim como eu tenho feito durante essa semana, só dar um recado para os irmãos que já ouviram aí nos outros devocionais, me perdoem, mas é que tem gente que às vezes não acompanha todos os devocionais, eu fiz questão de falar todos os dias para que os irmãos não se assustem, não cadê o devocional? Então, a partir de segunda-feira, dia 16, eu e a irmã Karina entramos num período aí de férias, de descanso, e nós retornaremos com os nossos devocionais, tanto a parte escrita quanto os áudios aqui que os irmãos acompanham de segunda a sexta-feira. Nós retornaremos no dia 27 de janeiro, que é uma segunda-feira também, tá bom, amados? Então, no devocional de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos, está ali em 1 João capítulo 3. Eu dei o tema para esse devocional, A Simplicidade do Evangelho. Eu quero ler com os irmãos 1 João 3, dos versículos 7 ao 10, que está escrito assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Amados, é interessante porque essa primeira carta de João ela é muito prática. Eu falo assim que ela descreve a simplicidade do evangelho. Nós é que muitas vezes complicamos, o evangelho é simples. Nós é que muitas vezes complicamos ele. Jesus já nos ensinou que para nós vermos o reino de Deus, sermos participantes do reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Não tem como nos tornarmos participantes do reino, vermos o reino de Deus, sem antes nascermos do Espírito. Tem um devocional que eu compartilhei com os irmãos sobre isso. Nós temos que nascer de novo. E Jesus fala isso na sua conversa no Evangelho de João com Nicodemos. Nascer de novo, nós nascemos a partir do momento em que nós depositamos a nossa fé na obra que Cristo Jesus realizou. O que tem acontecido muitas vezes é que as pessoas não conhecem qual obra que Cristo Jesus veio realizar. Exatamente, Jesus se manifestou para quê? Nós lemos aqui, para destruir as obras do diabo. Quais as obras do diabo que eram necessárias ser destruídas para que o ser humano tivesse um novo modelo de vida e pudesse se reconciliar com Deus? O pecado e a morte. Então, Jesus se tornou pecado em nosso lugar para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Jesus é aquele que se entregou em nosso favor, levando o pecado e ressuscitando da morte, ou seja, a morte não teve o poder de detê-lo, para que eu e você pudéssemos nos tornar justos diante de Deus, termos uma nova vida, ou seja, a semente de Deus vir para nós, né, ser plantada em nós, para que nós possamos viver esse novo modelo de vida, que é o modelo do reino de Deus. Então, Jesus fez essa obra, por quê? Porque o ser humano, a humanidade, estava prisioneira de uma natureza corrompida, de uma natureza pecaminosa. Jesus, em sua obra, deu para todo aquele que nele crer, deu uma nova natureza, uma nova vida. Em Cristo, nós não somos mais meramente humanos. Nós temos uma natureza que é uma natureza divina, uma natureza espiritual. Amados, essa é a obra que Cristo Jesus realizou. Muitos às vezes aceitam Jesus sem entender exatamente. Mas Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou por quê? Porque a humanidade estava prisioneira do pecado e da morte. Jesus
se tornou pecado e ressuscitou da morte exatamente para libertar a humanidade que estava cativa, prisioneira, debaixo da corrupção, da condenação, por causa do pecado original. Então, essa é a obra de Jesus. E a partir do momento em que nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos o que? Essa nova vida. E a semente de Deus vem o que? Habitar em nós. O Espírito Santo vem viver em nós. E aí não tem mais como nós continuarmos a mesma pessoa. É impossível. A partir do momento em que nós nascemos de novo, a semente de Deus ela vai frutificar, ela vai germinar, uma hora ou outra nós vamos de fato ver a manifestação dessa nova vida. Nós já vimos que nós precisamos o quê? Ser colaboradores de Deus nesse processo de frutificação da nova vida, nesse processo de manifestação dessa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas veja como o evangelho é simples, amados. João escreve aqui, olha, filhinhos, não deixem que ninguém os engane, ou seja, não sejam enganados, não permita que alguém venha dizer uma coisa que não é verdade para vocês. Por quê? Porque aquele que pratica a justiça, ou seja, aquele que vive a justiça que Cristo Jesus realizou, essa nova vida, essa vida que está alinhada com a vida de Deus, aquele que obedece a Deus, que rende a sua vida ao Senhor, que teme ao Senhor, tudo isso é a justiça. Aquele que pratica a justiça, ele é o quê? Ele é justo. Assim como Jesus é justo. Ou seja, se eu vivo de acordo com a vida que eu recebi de Cristo, isso comprova que de fato eu nasci de novo, eu sou justa, eu sou justificada por Cristo Jesus. Mas aquele que pratica o pecado, ou seja, aquele que vive longe do estilo de vida do reino de Deus, aquele que vive do mesmo modelo desse mundo aqui, ele é do diabo. Por quê? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. E foi exatamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele não tem como viver na prática do pecado. Aqui, quando diz não pratica o pecado, não é que ele nunca mais vai pecar. João mesmo explica ali no capítulo 1, depois pode voltar e ler no final do capítulo 1, que se nós falarmos que não temos cometido nenhum pecado, nós estamos mentindo, estamos fazendo Deus um mentiroso. Então, eu não posso dizer, agora que eu nasci de novo, eu nunca mais vou pecar. Não, não é isso que o apóstolo João está escrevendo aqui. Ele está dizendo assim, que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vai mais levar a vida que ele levava antes. Ele não vai mais levar a vida da humanidade corrupta, da natureza pecaminosa. Ele vai levar uma vida diferente. Por quê? Porque ele não pode, ele não consegue mais viver deliberadamente no pecado, porque agora ele é nascido de Deus. A semente de Deus permanece nele. Ele não tem mais como viver deliberadamente no pecado sem ser constrangido pelo Espírito Santo. Toda vez que o cristão peca, ele é constrangido pelo Espírito Santo. Pelo menos deveria ser assim, né, amados? Por quê? Porque nós temos uma nova natureza. Nós temos uma nova vida em Deus. Nós recebemos essa nova natureza. E aí no versículo 10, desta forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Ou seja, não adianta só dizer que é cristão. A vida vai revelar se aquela pessoa nasceu de novo ou não. E aqui ele explica assim, bem claro, sem deixar dúvidas. Aquele que não pratica a justiça, ou seja, que não vive de acordo com a justiça de Deus, ele não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Veja que ele faz questão de dizer quem não ama o seu irmão. Ou seja, não adianta você dizer que é cristão se você não ama o seu irmão. E depois eu quero que você leia com calma dos versículos 11 até o versículo 24, que termina esse capítulo 3, para você compreender claramente aqui o que ele está falando sobre esse amor. Mas eu vou compartilhar aqui com você, depois você confere ele na tua Bíblia. O que é esse não amar o seu irmão? Ele vai dizer sobre duas coisas. Se você odeia seu irmão, se você guarda rancor, né? Porque odiar é isso, é guardar rancor, amargura, não perdoar.
Ele diz que se você odeia o seu irmão, o ódio é a mesma coisa que ser um assassino. E daí ele diz assim, ele no versículo 15, e vocês sabem bem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, se eu tenho a vida eterna, ou seja, se eu nasci de novo, se eu agora faço parte da vida da justiça de Deus, eu não vou odiar o meu irmão. Pelo contrário, eu não vou guardar rancor, não vou guardar amargura, eu vou sempre liberar perdão. Essa é uma das características que ele vai falar sobre o amor ao irmão. A outra é, se você vê que o seu irmão está passando por necessidade e você tem recursos materiais, você tem como ajudá-lo e você não ajuda, ele faz uma pergunta: como que pode o amor de Deus permanecer nessa pessoa? Ou seja, o amor ao nosso irmão se manifesta principalmente dessas duas formas: sem guardar rancor, ou seja, sempre liberando perdão, independente do que seja. Não podemos guardar rancor, amados. E se nós tivermos recursos materiais, sabemos que o nosso irmão está num momento de necessidade, de dificuldade e não o ajudamos. Isso significa que então nós não amamos. E dele diz que se nós não amamos, significa que nós não nascemos de Deus. Não sou eu que estou falando, amados, é a Bíblia. Estou lendo aqui 1 João capítulo 3, a simplicidade do Evangelho. A vida cristã, ela se manifesta na prática. A vida do novo nascimento, ela se manifesta na prática. Amados, o Evangelho é simples. Jesus veio para destruir as obras do diabo e destruiu. Eu e você precisamos nos posicionar em concordância com essa obra maravilhosa que Cristo Jesus fez. Todas as vezes que nós nos comportamos de uma forma alheia à palavra de Deus, à verdade de Deus, nós estamos nos posicionando como filhos do diabo. Não somos filhos do diabo, somos filhos de Deus. Pertencemos a Deus, recebemos a natureza de Deus, nos tornamos participantes da natureza divina. Que eu e você, nós possamos deixar assim o estilo de vida mesmo da velha natureza ir embora, possamos assumir todos os dias essa vida simples do evangelho, que é uma vida de entrega, de rendição a Deus, de justiça, vivendo a justiça de Deus e amando os nossos irmãos. Sabe, algumas pessoas confundem esse conceito de amor com esse conceito de amor natural, humano. Amor não é bajulação, amor não é essa troca assim que muitas vezes é feita, né? Às vezes é aquele amor que é só um amor condicional. Ah, é porque eu recebo algo em troca, então eu tenho aquele amor lindo. Ah, mas se pisar no meu calo, aí Deus o livre. Não, esse não é o amor de Deus. O apóstolo João aqui, ele simplifica o amor de duas formas muito simples. Se você não guarda rancor, se você não odeia, se você não guarda amargura, de fato você ama. Se você perdoa, significa que você de fato ama, segundo o amor de Deus, conforme o amor de Deus. E se você tem condições financeiras de ajudar e você ajuda, isso significa que o amor de Deus também está em você. Por quê? Porque você não é deixado, você não se permite controlar pelas principais características da natureza caída, que é o ódio, a inveja, a amargura, o rancor e a ganância. A natureza caída, a natureza meramente humana, descendente da natureza pecaminosa de Adão, ela age fundamentado como? Na inveja, no orgulho, no rancor, e isso se manifesta como? Odiando. Então, se eu não permito que isso domine a minha vida, eu vou amar o meu irmão, eu vou amá-lo. Ou seja, eu estou inundado com o amor de Deus, de fato, eu nasci de novo, de fato, eu sou um filho de Deus. A outra característica da natureza caída, a ganância, o amor ao dinheiro, a avareza. Se eu não permito que o dinheiro, os bens materiais governem a minha vida, pelo contrário, eu uso os bens materiais e a minha vida financeira para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, ajudo os meus irmãos quando eles precisam.
significa que o amor de Deus permanece no meu coração, que eu então sou filho de Deus. Amados, essa é a simplicidade do Evangelho, que eu e você nós possamos entender isso e viver isso. Quem é nascido de Deus, ele não vive mergulhado na prática do pecado, ele não vive deliberadamente pecando, ou seja, ele não vive deliberadamente odiando, retendo perdão, guardando a amargura. Não, quem nasceu de novo, ele tem a semente de Deus que permanece nele e ele sempre libera perdão. Quem nasceu de novo não vive avarento, ganancioso, agarrado com os bens materiais. Pelo contrário, ele tem um coração disponível, generoso, ele abençoa mesmo. Por quê? Porque o amor de Deus permanece nele. Amados, são características dos filhos de Deus. São as características daqueles que nasceram de novo. Que eu e você nós possamos entender isso e viver isso. Veja que o apóstolo João disse: não deixem que ninguém os engane. Não adianta falar que é cristão, dizer que é cristão, mas ter atitudes diferentes. E aqui ele fala sobre esses dois aspectos que são tão importantes na nossa caminhada, e é o que nós temos visto aí. Quantas pessoas dizendo que são cristãs, mas quando chega no bolso delas, opa, aí não sei que tipo de cristianismo que elas exercem. Ou então quando chega na hora de liberar perdão, não libera. Mantém a amargura, o ódio, o rancor. Ou seja, que tipo de amor? Como que essa pessoa pode dizer que é filha de Deus? Se a Bíblia está dizendo que o filho de Deus, ele não age assim. Quem não, olha que a Bíblia fala, desta forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Ou seja, não vive fundamentado na vida de justiça de Deus. Odeia o irmão, não libera perdão. A Bíblia está dizendo assim, essa pessoa não pode ser filha de Deus. Não sou eu que estou falando, mas é a Bíblia. 1 João 3, versículo 10. É ao mesmo tempo forte essa palavra, mas é simples. O evangelho é simples. Por quê? Porque Jesus veio para conquistar uma nova vida para nós. E essa nova vida vai ser manifestada. Não tem como nós termos nascido de novo e não manifestarmos essa vida que é justa, que é santa, que é reta, que é transbordante do amor, da graça de Deus. Ah, amados, que eu e você entendamos isso, nos apeguemos a essa vida nova que Cristo conquistou para nós, uma vida que manifesta a fidelidade, a bondade, a graça, o amor de Deus, uma vida que manifesta a vida de Deus. É para isso que nós nascemos de novo, para manifestar e revelar a vida de Deus. Ah, amados, que eu e você desejemos mesmo de todo o nosso coração, todos os dias da nossa vida, e que nós possamos buscar através das nossas atitudes, de fato, revelar e manifestar a vida de Cristo Jesus. É para isso que Jesus Cristo realizou uma obra e uma obra completa. Ele veio para destruir as obras do diabo, para que eu e você pudéssemos ser o reflexo, a imagem de Deus sobre a terra. Que nós pudéssemos o quê? Revelar quem é Deus, quem é Cristo Jesus. E nós fazemos isso através do quê? Das nossas atitudes, do nosso comportamento. Então, que eu e você possamos viver assim todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós não sejamos enganados, Pai. Nós possamos compreender que a vida do novo nascimento, ela se revela através de atitudes, através de comportamento, através de prática. Pai, que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos, nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder e possamos viver a vida do novo nascimento. O Senhor veio para destruir as obras do diabo e destruiu. A morte e o pecado não tem mais governo, não tem mais domínio sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus para viver a liberdade do reino, a liberdade da justiça de Deus, uma vida santa, reta, uma vida que é transbordante do seu amor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós vivamos, creiamos nessa verdade e vivamos essa verdade todos os dias da nossa vida. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Aquelas áreas da nossa vida que nós precisamos de aperfeiçoamento, nos ajuda. Em nome de Jesus, nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.